Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar, obrigado, louvor. Só que fica comigo. É nóis, obrigado, queridos. Pode acender as luzes. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Não, peraí, deixa eu falar de novo aqui. Graça e paz, queridos, tudo bem? Melhorou. Daqui para o final do culto a gente crê que vai melhorar. Amém? Abre tua Bíblia, pode acender as luzes, obrigado. Deixa eu ver o povo. Abre tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Pastor Eduardo, durante esse mês de julho, colocou um tema das ministrações, e o tema é escolhas. E para facilitar a minha vida, a primeira vez que eu estou ministrando aqui, tá? Eu quero que vocês me ajudem. Primeira vez que eu estou ministrando domingo à noite, e para facilitar a minha vida, ele escolheu o tema finanças. Bênção, né? E eu conto com vocês, para que a gente essa noite saia daqui instruído, não por mim, mas pela palavra de Deus. Amém? Então abre e vamos começar, assim como o pastor Eduardo começou na primeira ministração dele lá no começo do mês, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, diz assim, eu vou dar uma acelerada nessa primeira parte, porque a segunda parte é o que mais interessa, mas eu preciso dessa introdução, tá? Então em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas, que nascem em toda a terra e produzem frutos, e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Fecha teus olhos, Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de estar expostos à unção, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, Senhor. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, encontre uma terra fértil e a semente dessa palavra, ela possa frutificar, assim como a Bíblia diz, frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Obrigado, Senhor, que nós não iremos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. E esta é uma atitude do nosso coração, é um desejo do nosso coração. Nós viemos buscar e sairemos daqui com aquilo que viemos buscar. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala aqui, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Ele fez o homem administrador. Ele fez o homem para administrar os recursos criados lá no Jardim do Éden. Tudo que Deus criou, Deus colocou o homem para administrar. Deus fez o homem e a mulher, os abençoou, e toda a provisão necessária que eles precisavam, Deus colocou lá no jardim. Amém? O homem foi criado para ser um gestor. E o que é um gestor? Um gestor é aquele que gerencia bens de outros, gerencia os negócios de outros. Ele é um administrador. Isso era o que o homem era lá no início do Éden. Então Deus delegou a autoridade para dominar. Se você perceber, Deus delegou a autoridade ao homem para dominar e governar sobre tudo aquilo ali. E aí dominar e governar sobre o quê? Se você perceber lá, ele disse dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as plantas, não é? Sobre as plantas e sobre os animais da terra. E o que você acha que naquele tempo isso era? Isso era todos os recursos que o homem tinha. Esses eram os recursos que o homem tinha naquela época. Então, Deus disse, domine, governe sobre todos estes recursos. Amém? Fica com isso aí. E aí veio a primeira escolha. Deus deu uma ordenança ao homem. E em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz assim, então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança,
Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase. Sobre os animais que rastejam pelo chão. Deus disse que era para nós dominarmos sobre esse animal. E que animal seria esse que rasteja pelo chão? Quem pode dizer aí? Seria a cobra, né? A cobra. E aí, se você prestar bem atenção, esse animal, essa serpente no jardim do Éden, ela simbolizava alguém. Ela simbolizava, ela tipificava Satanás. A serpente que foi a pedra de tropeço na vida de Adão e Eva. Em Gênesis 3, no versículo 1, diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Olha só, Deus não falou isso. Deus falou: coma de todas, menos de uma. E aí a serpente disse: ao contrário. Para quê? Para confundir a cabeça dela. Sabe? Não foi isso que Deus falou. Daí Eva e Adão teve a oportunidade de fazer a sua primeira escolha. Qual era a escolha? Comer e desobedecer à ordenança de Deus? Ou não comer e obedecer a Deus? E aí tudo continuaria às mil maravilhas, como Deus tinha planejado. Mas naquele momento ela decidiu escolher a coisa errada. E com isso foi dado um grande prejuízo à humanidade, não só a eles, mas à posteridade também. Nesse momento em que eles deixou de dominar aquilo que era para ser dominado, sofreram um grande prejuízo. Passaram a ser escravos do pecado. Sob domínio de quem? De Satanás. E aí eu quero deixar um ensinamento com isso. Esse mesmo princípio de domínio que Deus deixou lá deve ser colocado em prática em nossas vidas nos dias de hoje. Esse mesmo princípio. O homem deve dominar sobre os recursos que Deus coloca na vida dele. Amém? E qual é o recurso, o maior recurso que hoje em dia nós temos, que faz com que nós pagamos as nossas contas, que faz com que nós pagamos a escola de menino, quem tem menino na escola já, que faz o aluguel, casa, que faz viagem, enfim. Qual é o recurso que hoje nós usamos? Esse recurso é o dinheiro, não é isso? Posso ouvir um amém da igreja? Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu quero saber que vocês estão aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas, como muitos sofrimentos. A mesma expectativa que Deus tinha lá no Éden, de que o homem dominasse naquela época, Ele tem agora em nós, para que dominemos todos os recursos que chegam nas nossas mãos. Diga assim comigo: eu escolho dominar o dinheiro e não ser dominado por ele. Essa é a melhor parte, irmãos. Não ser dominado por eles. Às vezes a gente pensa que falar é fácil, mas às vezes a gente dá uma escorregada, não é isso? Vamos lá. Adão caiu, mas veio Jesus e pagou um preço necessário para nos redimir, nos resgatar. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Eu fui substituído, você foi substituído por Cristo naquela cruz. Amém? Ele morreu a nossa morte para que hoje nós vivêssemos a sua vida. Jesus veio pagar um preço nessa terra para resgatar a mim e para resgatar você. Sabe? Nós não vivemos mais naquela escravidão, no prejuízo que Adão e Eva teve. Nós não vivemos mais essa escravidão. Hoje nós passamos para o outro lado, para um reino diferente. Amém? Fica comigo. Hoje nós estamos sob o domínio de outro reino e não sobre o domínio do reino de Satanás. E hoje nós precisamos escolher em qual lado
nós ficamos. Sabe, se você ainda não aceitou a Cristo, hoje é o dia de você parar e pensar bem. Mas se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, é hora de você analisar em qual lado você está. Em qual lado você está? Sabe, porque não tem meio termo não, irmãos. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou você está do lado daqui, da escravidão, do pecado, sob o domínio do capeta, ou você está desse lado aqui, aceitou o sacrifício de Cristo e fez dele o seu Senhor e Salvador, creu na obra redentora dele naquela cruz, e você agora serve a um reino de paz, um reino de justiça, um reino totalmente diferente daquele que nós vivíamos. Amém? Em Romanos, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, essa é a versão, a mensagem: eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escrevo esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Você entende o que Paulo estava falando? Ele está dizendo, olha, agora eu sou escravo agora de um Senhor totalmente diferente. Ele deixou de ser escravo de um lado, mas ele é servo do outro lado. Amém? A decisão de escolher a Cristo como nosso Senhor e Salvador nos leva a uma condição totalmente diferente daquela que vivíamos antes. É da água para o vinho. Mudamos o rumo da nossa vida. Estávamos condenados à escravidão, debaixo do jugo de Satanás, mas Deus escolheu. Ei, deixa eu te dizer, não foi você, foi Deus. Deus escolheu enviar o seu Filho Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Amém? Para quê? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Jesus tomou o nosso lugar, os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Em 2 Coríntios 5, 21 diz, eu estou passando por muitos versículos para dar base mesmo, irmão. Não se importa porque eu estou acelerando, porque eu quero parar mais na frente, tá certo? Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus veio desfazer toda a besteira que Adão e Eva fez. Certo? Jesus veio para desfazer aquilo tudo. Existia uma dívida e ele disse, quanto é que é? Eu vim para pagar. Eu vim para pagar. Esse é o preço da sua liberdade. Amém? Temos uma escolha a fazer: permanecer escravos do pecado ou aceitar o sacrifício de Cristo e fazer dele o nosso Senhor e Salvador. E a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que a gente pode entender sobre o Senhor e Salvador? O que você pode entender? Eu coloquei como exemplo aqui, vamos lá, Adão se tornou escravo e entrou numa condição ao qual ele não conseguia pagar. Entrou em uma dívida a qual ele não conseguia pagar. Não existia condição dele pagar. E aí Jesus veio, procurou saber quanto era, pegou a dívida, rasgou, nos tirou da mão de Satanás. E você pode dizer, e agora? Você está livre. Mas deixa eu te dizer, você agora tem um novo dono. Você está livre, mas você tem um dono. Você tem que prestar conta ao dono. Essa sua liberdade não é para você fazer o que bem entender. Você entende isso? Não é para fazer o que você bem entender. E aí eu quero voltar lá. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe o outro. Não tem aquilo, eu faço o que eu quero. Não, você escolhe ou o lado do Satanás, que o Satanás quer, ou o lado que Deus quer. Amém? Romanos 6,16 diz, vocês sabem, e aqui embasa tudo isso, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Pois podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça.
Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Se tornaram escravos da justiça. Uso esse exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. E o que fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça. Para quê? Para se tornarem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduzem à santidade e resulta em vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Antes tudo o que você era, antes tudo o que você tinha, era do lado de cá, do lado das trevas, do lado da escravidão do pecado. Mas hoje a situação é diferente. Hoje tudo que você é, tudo que você tem um dono. Você trouxe para esse lado, sabe? Diga assim comigo: tudo pertence a Ele. Diga mais forte: tudo pertence a Ele. Agora diga mais forte ainda: inclusive os meus recursos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A escolha por Cristo nos leva à restituição de tudo aquilo que foi perdido lá no Éden. A escolha de Adão trouxe prejuízo. Todos os recursos que estavam disponíveis foram perdidos. Tudo foi perdido lá. Quando escolhemos a Cristo, Ele restituiu tudo. Ele restituiu tudo. Tudo, irmãos. Sabe aquela condição de toda provisão? Ele restituiu tudo. Tudo aquilo que foi perdido. E passamos a ter uma condição maravilhosa, porque a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, no verso 12. Aí você já pode começar a abrir, eu espero você abrir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz assim no verso 12: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito. Diga assim: ele me deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, a gente viu que nós somos servos de um novo Senhor, de um novo reino. Mas agora a gente está vendo que nós nos tornamos filhos. Quando você creu naquela obra, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Quando você faz isso, você se torna filho. Você ganha o direito de ser filho de Deus. E mais uma vez, não é por merecimento. Nunca foi pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer. Nunca foi por isso. Foi porque Ele te amou. Ele me amou e decidiu. Ele decidiu resgatar a obra-prima dele. Aquilo de mais precioso que Ele fez. Aquilo que Ele fez à imagem e semelhança dele. Você. Amém? E aí quando Ele nos dá o direito, eu não sei... Com certeza você sabe disso. Mas eu tenho um menininho de 6 meses. E a partir do momento que ele nasceu, ele se tornou herdeiro. Tudo o que eu e a minha mulher conquistar nessa terra, no dia que nós partimos para a glória, se Jesus não voltar, tudo vai ser dele. Tudo vai ser dele. Agora deixa eu te falar.
Quando Deus lhe deu o direito de você ser filho, você ganhou o direito de quê também? Sabe, tudo que é do Pai, tudo que é do Pai, toda a provisão que Deus já providenciou, tudo é seu, tudo é seu. Mas o que é que você está esperando o que para tomar posse? Você está esperando o que para tomar posse? Tudo já é seu, tudo Deus lhe deu. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, é muito bonito falar. É muito bonito falar. Mas você vai entender, ao passar das passagens aqui, do que eu vou lhe falando, você vai entender que você consegue tomar posse de tudo aquilo que Deus fez por você. Sabe? Em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, diz assim: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém? Sabe o que é que Jesus fez? Jesus, vamos dizer que eu sou Jesus, eu estou na condição de riqueza. Eu estou num reino onde as ruas são de ouro. Isso para Deus não é nada. Mas o homem, ele estava numa condição de pobreza. E aí Jesus fez a seguinte coisa: ei, eu vim mudar de lugar. Você agora vai viver na riqueza. E eu vim para pegar a tua pobreza. Sabe, irmãos? Obrigado, Leão. Jesus, ele veio fazer isso. Veio trocar de lugar com você. Jesus veio trocar. Você era pobre. Você era pobre, irmãos. Nós estávamos escravizados. Escravizados. Mas ele decidiu, irmãos. Ele decidiu. E a gente precisa ter essa consciência, essa mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa crer. Você precisa crer. Ei, eu já não sou mais um coitadinho. Eu já não sou mais um coitadinho. Ele se fez pobre para você ser rico. Sabe, irmãos, muitas das vezes a gente se pega correndo atrás de bênção, correndo atrás de bênção. Eita, Deus vai abençoar ali, vou fazer isso. Irmãos, Deus não criou você para correr atrás de bênção, não. Deixa eu te dizer, Deus criou você para correr atrás do Senhor das bênçãos. Sabe o que é que isso vai acontecer? As bênçãos vão correr atrás de você. Porque a Bíblia diz isso. Busca o Senhor, o reino dele e a justiça dele, que as demais coisas, ei, vai correr atrás de você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Sabe, nós estávamos doentes. E aí ele veio e levou a nossa doença. Isaías 53 diz que pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Sabe, se você está atribulado, sem paz, está atormentado com alguma coisa, ele nos trouxe paz. Ele disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E lá em João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz. Paz em quem? Em mim. No mundo você vai passar por aflição, mas tende bom ânimo. Ei, ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sabe, passamos a ser agora novamente administradores. Assim que Jesus, ele trocou de lugar, restituiu tudo o que havia perdido. E agora você está com todas as riquezas, os recursos. E agora passamos a ser novamente administradores, gestores das riquezas do Senhor, dos recursos do Senhor. E agora sim, a gente vai começar a falar de dinheiro. Porque dinheiro é o recurso que Deus coloca na sua mão e na minha mão. E nós precisamos saber administrar, gerir bem esses recursos. Porque novamente eu vou lhe dizer, ei, ele não é seu, ele é do Senhor. Você só precisa administrar. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá,
Sabe, irmãos, minha oração é que você saia daqui com a semente da palavra numa boa terra, que a semente possa frutificar na tua vida, no teu coração, e que você possa aprender alguma coisa nessa noite a respeito disso. Que essa semente não seja como a parábola da semeadura, né? Lá no capítulo 13, no verso 22 de Mateus, diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe, fascinação é forte atração. Então, que nessa noite você possa abrir o seu coração e deixar essa semente cair em uma boa terra. Não deixa ela cair entre espinhos. Sabe, essa forte atração pelas riquezas, a fascinação, né? E os cuidados do mundo. Não deixa que isso atrapalhe a tua vida, sabe? E aí você pode pensar comigo, e por que a gente vai falar de dinheiro essa noite? Tem uma pesquisa do IBGE, eu acho que foi uma das últimas que saiu, que fala assim, ó, segundo o IBGE, problemas financeiros são a maior causa de divórcios do Brasil. 57% dos casamentos são encerrados por desentendimentos referentes a dinheiro. No último ano, apenas 28% dos brasileiros afirmam ter poupado dinheiro. Isso não tem nada a ver com os crentes não, irmão. Isso é uma pesquisa do IBGE, tá certo? Portanto, o casal não pode acreditar que todos os problemas financeiros se resolverão com mais dinheiro na conta bancária. Segundo o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, as dificuldades conjugais relativas a este assunto possuem ligação com inteligência emocional e habilidades de comunicação. Sabe, o povo não está tendo inteligência, não está tendo um emocional bom para lidar com a situação, para lidar com o dinheiro. O povo está sendo descontrolado emocionalmente. E está faltando o quê? O principal, comunicação dentro de casa. Comunicação dentro de casa. Para completar, 15% dos entrevistados acreditam que assuntos financeiros não devem ser tratados em uma relação. Misericórdia. Misericórdia. O que acontece é uma continuidade de como os brasileiros cuidam do próprio dinheiro, até mesmo individualmente, sem planejamento, controle ou organização. O comportamento individual afeta estruturalmente o relacionamento e é capaz de provocar situações irreversíveis, como o divórcio. Você para perceber aqui, planejamento, controle, organização. Se não tem essas coisas, se há um desequilíbrio emocional, se não há comunicação, pode trazer um dano. Nós temos a responsabilidade, como filhos de Deus, de dominar este assunto. De governar, sabe? E é de dominar, não é de ser dominado não. Amém? Vamos observar aqui alguns pontos para que a gente possa administrar melhor essa área. Um dos pontos que eu coloquei aqui é trabalhar honestamente para que, através deste princípio, os recursos venham. Isto é simples, mas isso é uma ordenança de Deus. Isso é um princípio de Deus. Sabe por que eu coloquei aqui? Porque tem gente que parece que está esperando cair do céu os recursos. Mas Deus nunca, quando a gente fala que Deus proverá a tua vida, você vai ser suprido em tudo. E sim, vai ser, mas você tem que fazer algo. Deus trabalha com fé, irmãos. Desde o princípio, Deus trabalha com fé. Lá em Abraão, você vê, sai da tua terra, vai. Se você não dar o primeiro passo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Amém?
Então vamos lá. Paulo exortou a igreja a trabalhar. Se você olhar lá, abre lá a tua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 11. Trabalhar é uma dádiva, é uma bênção que Deus fez. Porque lá no jardim do Éden, ele disse: domine, cuide, governe. Adão, ele tinha uma missão. Não era só chegar lá e comer, ficar deitado na rede, não. Ele precisava cuidar, precisava trabalhar. Diz assim, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 11. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Sabe, deitado numa rede, as coisas não acontecem. Precisamos dar o primeiro passo. E se você olhar, ele diz assim, que o pessoal estava ociosamente. E o que é isso? O que significa ocioso? Ocioso é falta de disposição, de pressa ou empenho, preguiça, indolência e moleza. Olha o que é que Paulo estava falando para aquela galera lá. Ei, vamos deixar de ser ocioso. Eu incentivo a vocês, no nome de Jesus, que trabalhem para conseguir o seu próprio pão. Amém? E aí vai uma carrada de versículo para você ver que Deus leva muito a sério isso. Em Provérbios 20, no versículo 13, diz: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Guarda bem essa palavra, diligentes. Eu não sei se você sabe o significado dela, mas para mim é uma das palavras chaves e o significado dela para mim é excelente. Em Provérbios 6, no versículo 6 ao 8 diz: aprenda com a formiga preguiçoso, observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro. Diga assim, ela trabalha duro. Todo o verão. Para quê? Juntando comida para o inverno. Olha que bênção. Ela trabalha duro uma temporada, juntando comida para o inverno. E aí as coisas vão melhorando. Fica vendo, viu? Muitas vezes não estamos desfrutando de uma vida financeira melhor. Por quê? Porque não mudamos a maneira de pensar, a maneira de agir. Nós estamos parados, estagnados, porque não mudamos a chave. Nós precisamos mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, para poder viver algo diferente. E aí eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 19, no verso 1. Lucas, capítulo 19, verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, diga bem alto, homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas, olha só, tentava ver Jesus. Isso era o objetivo de Zaqueu. Ele tentava ver Jesus. Esse era o desejo dele. Tentava ver Jesus. Mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. E aí veio um obstáculo, um problema. Ele queria algo, tentava algo, desejava algo, mas se deparou com um problema. Ele era baixinho demais. E quando ia olhar, a multidão cobria tudo. Mas ele ficou por ali? Não. Ele não ficou por ali. A Bíblia diz: por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa.
Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isto, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Sabe, o Filho do Homem, ele veio salvar e buscar os perdidos. A Bíblia não diz que ele veio salvar e buscar os da classe C, da classe B, da classe A. Jesus não queria saber disso. É por isso que eu falei para você enfatizar que Zaqueu era um homem rico. E Jesus se importou com ele. Jesus se importa com o rico, com o pobre, com quem quiser. Agora Jesus não quer que você viva na pobreza, porque aquilo ali não é condição para o Filho de Deus. Nunca foi condição para o Filho de Deus. Amém? E aí esse ensinamento que a gente tem aqui é muito grandioso. Sabe por quê? Porque quando Zaqueu viu uma circunstância, ele tinha um desejo no coração de ver Jesus. Esse era o desejo do coração. Quando viu o obstáculo, ele disse: não, eu tenho que vencer. Eu tenho que fazer algo diferente. Diferente dos demais. Ele subiu na árvore. Nem todo mundo teve a mesma ideia. Ele subiu na árvore. E o desejo do coração dele se cumpriu. Ele viu. Só que teve algo diferente. Quando ele deu o passo de fé, que ele subiu a árvore, Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele e fez muito mais do que aquilo que ele pensava ou que ele desejava. Jesus foi se hospedar na casa dele. Zaqueu só queria ver. Zaqueu só queria ver. Você pode perceber o que um passo de fé pode acontecer no reino, pode fazer no reino. Um passo de fé. É por isso que eu digo, não, deitado na rede não dá. Você tem que fazer algo. Deus trabalha com fé, irmãos. Primeiro passo. Tenha o primeiro passo. Não seja como o povo. Quando Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa, o povo começou a reclamar. Sabe, a multidão começou a reclamar. E eu exorto a você, não seja como estes. Seja como Zaqueu. Tome sua atitude. Não fique reclamando das coisas. Não fique reclamando da bênção dos outros. Que o pessoal começou a reclamar. Vai se hospedar na casa de um pecador? E daí? Enquanto eles reclamavam, diz aqui, enquanto isso, a reclamação desse povo todo, Zaqueu se levantou e estava falando com o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, estava na bênção, desfrutando da bênção do Senhor. Zaqueu teve um resultado diferente, sabe por quê? Porque tomou uma atitude diferente. O que é que você está querendo? Sabe, irmãos, eu declaro sobre a sua vida que Deus vai te dar ideias, inspirações diferentes das demais, e você vai se surpreender com coisas que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e eu declaro isso. Agora você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Suba na árvore. Suba na árvore. O objetivo de Zaqueu era ver Jesus. Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu objetivo? Seja diligente. E aí a gente vai falar dessa palavra maravilhosa, diligência. A melhor definição de diligência que eu tenho, que eu levo para a minha vida, e que isso é um ensinamento. Se você depois, acredito que está sendo gravado, depois você pode pegar isso no YouTube e escrever. E você leva, olha, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a faculdade, para a sua casa, você leva isso, que é um ensinamento grandioso. Sabe, essa definição diz assim: diligência é uma habilidade adquirida. Ela não vem com você, você adquire. Você conquista, você conhece. É uma habilidade adquirida que combina persistência criativa,
Esforço inteligente não é qualquer esforço, não é só me esforçar, mas eu usar a cabeça. Esforço inteligente, um planejamento executado de forma honesta e sem atraso. Não é só planejar, porque é muito fácil planejar, mas tem que executar, né? Planejar e executar de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Você gostou dessa definição? Sabe? Isso é o que a gente deve levar para a vida como filhos de Deus. É no meu trabalho, eu sou diligente. É na igreja, nas coisas do Senhor, no departamento que eu sirvo, eu sou diligente. Eu sou diligente. Eu me esforço com inteligência. Eu planejo, eu executo. Aleluia. Aí a gente fala assim, a Bíblia fala a respeito disso. É o que mais a Bíblia fala. Provérbios 22, no versículo 29, abre lá. Provérbios 22, 29 diz assim: você já viu alguém muito competente no que faz? Olha só, você já viu alguém desse jeito, muito competente no que faz? Ele servirá a reis, em vez de trabalhar para a gente comum. Olha o que é que a competência, que a diligência faz. Ele servirá a reis, ao invés de trabalhar para a gente comum. Provérbios 10, 4 diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Provérbios 13, 4: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 10, 5 na versão NVT diz: o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Sabe, vamos passar para outro tópico aqui. Cuidado com dinheiro fácil. Cuidado com dinheiro fácil. Como filhos de Deus, precisamos estabelecer padrões de justiça e honestidade nos nossos negócios, na nossa vida, dentro de casa, em tudo, irmãos. Salmos 62, 10 diz: não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Lucas 12, 15 diz: em seguida disse: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Sabe, tem que ter um equilíbrio nisso aí. Existe um equilíbrio nisso aí. Deus quer te fazer rico, prosperar, porque isso é tua essência. Mas Ele não quer que você ponha o teu coração nestas coisas. Sabe? Deus não tem problema com riqueza, irmãos. Deus nunca teve problema com riqueza. Sabe um exemplo disso? E é típico demais dentro da igreja. É muito típico isso. Sabe, muitas das vezes a gente está verdadeiramente na pindaíba, as coisas estão difíceis, está bem complicado. E o que é que normalmente a gente faz? Se está ruim, eu vou me achegar a Deus, né? Eu vou me achegar a Deus. As coisas estão complicadas, eu preciso ir para a igreja, orar. Tal. O cara fica crente de uma forma que... Eita Jesus, céu na terra. Mas aí quando você está lá, está orando, está dedicando sua vida a Deus, crendo em todas as promessas dEle, vivendo a sua palavra, as bênçãos começam a chegar. Deus começa a abrir as portas, dinheiro começa a chegar. E o que acontece? Normalmente o que a gente vê na igreja era para ser diferente. Mas normalmente quando a gente vê isso na igreja, as pessoas começam a assumir. É tanta coisa que está aparecendo, é tanto compromisso, é tanta fascinação, atração, como a Bíblia diz, né? A forte atração das riquezas.
tira o nosso foco e a gente começa a esquecer do Senhor de tudo isso. Não é? E não foi feito para ser assim, irmãos. Era para ser ao contrário. Quando Deus começar a derramar a bênção sobre nossas vidas, é para a gente se apegar ainda mais com Ele. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu não era nada. Eu não era nada. E está aqui, irmãos. Está aqui uma pessoa que eu posso dizer sinceramente para vocês, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu não estou dizendo para você, irmão, que eu sou milionário, não. Não estou falando isso. Rapaz, eu sou melhor do que milionário. Eu tenho todas as minhas despesas supridas em Deus. Sabe? Eu só preciso disso, irmãos. É Ele que me supre. Mas eu não tinha expectativa disso. Eu me olhava assim e disse, meu Deus do céu, será que um dia eu vou ter uma casa? Será que um dia eu vou ter um carro? Será que um dia eu vou ter uma família? Sabe que tem muita gente pensando dessa forma. Tem muita gente. Se você é uma dessas pessoas que está aqui, ei, deixa eu te dizer, você é filho de Deus. Ele já proveu tudo para você. Você só precisa crer. Lembra, Ele já te deu o direito. Tudo que é dele é seu. Tudo que é dele é seu, irmãos. Deus não tem problema com isso. Se tivesse problema com isso, Abraão não era tão rico. A Bíblia diz que Abraão, lá no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 35, o servo de Abraão falando lá para um pessoal, diz assim, o Senhor abençoou grandemente o meu Senhor, e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Sabe, em Gênesis 12:1 diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E o Senhor desligou o telefone. Acabou, o recado foi dado. E aí? Coube a Abraão decidir, ei, eu vou ou eu fico? Eu vou ou eu fico? Graças a Deus que ele foi, né? Mas imagina se ele não tivesse ido. Imagina se ele não tivesse ido. O que teria acontecido? Sabe, outro exemplo é Salomão. A história de Salomão é uma história maravilhosa, irmãos. Maravilhosa, porque às vezes a gente fica querendo as riquezas. A gente fica querendo os bens. A gente fica querendo, eu quero isso, quero aquilo. E Salomão só quis sabedoria para realizar o desejo do coração de Deus, cuidar do povo dele. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 7, diz assim, agora, ó Senhor, isso era a oração de Salomão, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo. Olha o pedido de Salomão. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o povo de quem? O povo de Deus, o teu povo. E saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este tão grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu, uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo, com justiça e não vida longa, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer meus decretos e mandamentos, como fez com seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Sabe? A oração de Salomão.
realizar o desejo do coração de Deus, cuidar do povo dele e cuidar com excelência, cuidar bem, tomar as melhores decisões. Esse foi o desejo de Salomão. Ele poderia muito bem abrir a boca para Deus: Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa muito grande, eu quero poder fazer isso, fazer aquilo. Como diz aqui, até os inimigos, né? Mata meus inimigos, né? Mas não. O interesse de Salomão não era isso. O interesse de Salomão era agradar o Senhor e fazer o propósito. Cumprir o propósito. Cumprir o propósito para a vida dele. Amém? Deus tornou Salomão o homem mais rico, o rei mais rico de todos os tempos naquela época. Sabe? Por causa desta decisão. Eu declaro sobre sua vida sabedoria divina. Sabedoria divina vindo da parte de Deus para a sua vida. Para que você possa tomar as decisões corretas. Coisas grandes vão acontecer na sua vida, irmãos. Você só basta colocar o teu coração nas coisas certas. Coloca o teu coração em Deus, busca Ele, busca a Ele. Ele tem a solução para tudo, Ele já proveu tudo. Amém? Vamos falar um pouquinho agora de finanças no casamento. Diga assim, aleluia. Tem muita gente que o bicho pega nessa hora, viu? Prepara aí, viu? Se prepara. Eu sou meio casca grossa nessa área aí. Me botaram aqui porque quis. Vamos lá. A Bíblia diz em Mateus 19, no versículo 5 e 6. E disse: por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. É muito claro o que Deus diz aqui, não é isso? Deus diz aqui: deixa pai e mãe e se torna um. Os dois se tornam um. Mas a Bíblia não diz se torna um, exceto na criação dos filhos. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia não diz se torna um, exceto na área das finanças. A Bíblia diz isso? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. E aí eu comparo o casamento com uma sociedade. E eu quero que você diga assim comigo. Se você tiver com seu esposo, sua esposa, você fala, né? Não, peraí. Digam. Fale com fé. Fale com fé. Eu e minha esposa, ou marido, somos sócios da mesma empresa, com um só propósito: de multiplicar os recursos que Deus confiou a nós. Os recursos que Deus confiou a vocês, vocês são responsáveis, são sócios nessa empeleitada. Não é para devorar, para brigar, não. É para multiplicar. Para multiplicar. E o que foi que Jesus disse aqui? Que ninguém separe o que Deus uniu. Sabe que ninguém separe, nem mesmo nós, porque tem muita gente que faz questão de separar essa partezinha aí. Sabe? Tem muita gente, irmãos, que nessa área, a gente é casado, a gente é um só, mas nisso aqui, meu amigo, olha, o que é meu, o que é teu, né? Essa área aqui, irmãos, Deus não fez para isso. Deus não fez para isso. Olha, se eu posso lhe dar um testemunho do meu casamento, você pode falar de tudo, de ruim. Se você pode olhar para a minha vida, você pode olhar assim, quando eu comecei a namorar com aquela maguinha ali, no noivado, a gente disse, olha, agora, a partir de agora, não existe o que é meu e o que é teu, não. Tudo vai para o mesmo buraco. E tudo vai sair do mesmo buraco. Essas foram as palavras que eu te disse.
tudo vai para o mesmo lugar. E tudo sai do mesmo lugar. Não tem o que é meu e o que é teu. A gente até brinca lá em casa. Às vezes que a gente está brincando, vamos sair no meu carro. Meu irmão, tem um carro. Onde é que tu viu isso? Pelo amor de Deus? Não existe isso, não. É nosso. É nosso. Quando a gente tem essa consciência, meu amigo, são 8 anos de casados e eu vou lhe dizer, raro. A gente não briga por dinheiro. Ei, a gente não briga por isso, não. Às vezes tem uma discussão por causa da empresa, a gente, isso aqui a gente precisa. Às vezes tem isso, porque realmente a gente precisa. Mas dizer, isso aqui é teu, paga essa conta aqui, que essa aqui é tua. Hã? Como assim? Deus não fez você para isso. Essa aqui é nossa. Essa aqui é nossa. Ei, essa conta aqui é nossa. Se veio alta, se veio baixa, não quero saber não. É de vocês. Vamos lá, porque senão a gente vai se empolgar aqui. Vamos lá. Em todas as áreas precisamos ser um, inclusive nas finanças. Se você não quer um sócio para a vida, cuide das coisas do Senhor. Ei, se você é solteiro, está pensando em casar, se ligue. Tudo que é seu vai ser da outra pessoa. Se você não está querendo um sócio para a vida, vá cuidar das coisas do Senhor, que é melhor. Viu? A Bíblia diz isso, né? Que se torna um só. No casamento você sai de suas decisões individuais, como solteiro, para decisões em família. Nada é meu, tudo é nosso, como a gente falou. A partir do momento que você escolheu alguém para viver um projeto de vida conjugal, você escolheu um sócio. Você precisará prestar conta de tudo o que faz. Entrou porque quis. Não pode existir frases do tipo, faço porque ninguém tem nada a ver com isso. Sabe que tem muita gente assim? Faço, o dinheiro é meu, tu não tem nada a ver com isso. Como assim? A gente brinca lá em casa, lembra do papelzinho verde que tu assinou? Lembra? Lembra do papelzinho verde? Aquilo ali diz que tu está casado. E perante o Senhor, tudo que é teu é meu. Meu é teu. Não tem esse negócio não, irmãos. É claro demais. É muito claro. Sabe, para ilustrar melhor essa questão de sociedade, o pastor Cirilo, quando estava pregando aqui, acho que no dia 9, ele estava ministrando aqui, ele falou a respeito da decisão de contratar, não foi, pastor? Contratar um funcionário lá para a empresa, e lá ele tem os sócios, ele disse aqui no púlpito, e ele foi um voto vencido lá, porque os sócios lá, a maioria, decidiram por contratar o funcionário, sabe? Lá eles não tomam decisão, pastor Cirilo vai tomar uma decisão e vai ser. Não é assim. É, pastor? Não é assim, não foi feito para ser assim. Ninguém toma a decisão e aí ele vai, vai ter que ir para o conselho lá. Se todo mundo decidir, vai. Do mesmo jeito é em casa, irmãos. Sabe, até você pegar confiança, porque muitas das vezes até nas pequenas coisas a gente não consegue se dar bem dentro de casa. Você almoçou num lugar diferente, a mulher já, ou o homem já, começa uma discussão. Até você chegar num nível de maturidade onde isso não vai ser relevante, você tem que conversar a respeito, tem que gerar maturidade. Sabe, se você tem lá um patrimônio de 50 mil, aí você vai inventar de comprar, comprar uma moto de 20 mil, e não vai comunicar a mulher, ou não vai comunicar o esposo, já viu isso? Avalia. Você vai comprometer quase metade do patrimônio lá, em uma moto, tomar uma decisão como essa e não vai falar para ninguém? Do mesmo jeito, irmão, se dá problema algo grande assim, se der problema com algo pequeno, corrige, conversa a respeito disso, até ter maturidade para você caminhar de uma forma que isso aí não vai ser, vou almoçar no lugar, ela vai confiar em mim, que eu não vou fazer besteira de estragar o patrimônio da família. Amém? Eclesiastes no capítulo 4, no verso 9. Eita, deixa eu ver a hora aqui. Misericórdia. Vou terminar, irmão. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem ajude, está em sérios apuros. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que é muito bom e agradável os irmãos viverem em união.
Não, se tiver algum culto no domingo, se essa garrafa não cair, não tem culto, irmão. Não tem culto. Me perdoe, Leão, mas assim, a gente tem que levar. Senão não tem culto, entendeu? É uma benção, a gente tem que escutar. Vamos lá. Ó, a Bíblia diz que é bom e agradável os irmãos viverem em união. A união é preciosa. A união é preciosa. E lá na frente ele diz: é revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre o Monte de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá a sua vida. A união, ela é preciosa, ela é revigorante. Ela é revigorante como o orvalho. Sabe o que é orvalho, irmão? É aquela brisa que desce pela montanha assim, ó, que é aquela coisa gostosa. A Bíblia diz que a unidade é isso. A união dentro de casa. Façam com que vocês sejam tão unidos que seja aquela brisa dentro da sua casa, refrescante. Um cantinho do céu, como diz o nosso pastor. E sabe, a Bíblia está dizendo aqui, ali é nesse lugar que Deus pronuncia a sua bênção e dá a sua vida, sabe? E aí vai uma brincadeira, né? Não seja o tal do casal workshop. Quantos sabem aqui o que é o casal workshop? Casal workshop é o seguinte: o work, para quem não sabe, o work quer dizer trabalho. Aí você já deduz, né? É um que vai lá para o trabalho e o outro que vai para o shopping. Não seja o casal workshop. Enquanto um trabalha, o outro gasta tudo no shopping. Não faça isso, irmãos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Cuidado com os gastos. Cuidado com os gastos. Gaste com sabedoria, tenha suas planilhas em casa, sabe? Hoje tem aplicativos que você pode exercer isso, sabe? Escolha um de vocês dois para poder controlar isso. Tem gente que tem mais habilidade com números. Isso não importa se é homem ou se é mulher. Tem gente que tem mais aptidão com isso. Então escolhe, vamos sentar, vamos conversar. Olha, esse mês foi assim, ó. Tem aplicativo que você dá todos os gastos. Se você alimentar bem, tá lá, ó. Esse mês foi ruim, vamos melhorar nesse mês aqui, sabe? Tem várias coisas. Então a gente precisa realmente cuidar bem disso aí, sabe? No casamento, é a informação muito preciosa. Eu vou pedir perdão a vocês aqui para a gente poder falar essas informações que são maravilhosas. No casamento a gente deixa de trabalhar, a gente trabalha para fazer o nosso cônjuge feliz. Existem desejos pessoais de cada um, trabalhem para realizá-los. Sabe, eu gosto muito de uma frase que eu levo desde o início do casamento. A gente não entra no casamento para ser feliz, não. A gente entra no casamento para fazer o cônjuge feliz. Se os dois entram no casamento com esse mesmo pensamento, irmãos, o casamento vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Você vai deixar de se importar consigo mesmo para se importar com sua mulher, para se importar com seu marido. Sabe? E quando você vê assim que existem essas realizações, esses desejos individuais, trabalha para conquistar. Trabalha para fazer, para realizar o desejo do coração do teu cônjuge. Isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção. Invista em tempo de qualidade no casal. Invista em tempo de qualidade, passeios, viagens. Invista, separe um pedacinho ali do seu patrimônio, das suas finanças, para vocês investirem nisso. Porque, como a gente viu, muita dificuldade é com relação à comunicação. Porque não tem comunicação. Para gerar comunicação, para comunhão, crie essas oportunidades, irmãos. Às vezes a vida está tão concorrida, o estresse do dia a dia você leva para dentro de casa e acaba arrumando confusão dentro de casa. Ei, maturidade para isso. Maturidade para isso. Amém? Glória a Deus. Vamos falar aqui um pouquinho de reserva de emergência. Não sei se você sabe o que é um imprevisto, né? O tal de imprevisto. Imprevisto é aquilo que não foi previsto. Eita, inesperado. Mas sabe que muita gente olha assim, rapaz, um imprevisto, toda vez cai no tal do imprevisto. Toda vez cai no tal do imprevisto. E a Bíblia fala a respeito disso. Em Eclesiastes 9:12 diz: ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraças de modo repentino. Eu gosto de uma frase que diz assim: o imprevisto ele é previsto. Você só não sabe quando vem, mas você pode se preparar para ele. Concorda comigo? Você pode se preparar para ele. E existe algo chamado reserva de emergência que geralmente eu indico para os casais fazerem.
Sabe, a reserva de emergência já está dizendo, se acontecer alguma coisa, está aí a pandemia como prova, irmãos. Aconteceu do nada, eita, uma loucura. Quem tinha suas reservas não se descabelou, mas quem não tinha nada, e aí? Muita gente ficou aperreado. Então, reserva de emergência, o que é? É uma parte importante do patrimônio que se guarda para momentos de eventuais necessidades e imprevistos que possam acontecer. E como deve ser a minha reserva de emergência? De 6 a 12 meses do valor das suas despesas fixas. Você separa lá, minhas despesas fixas são R$2.000. Todo mês é aquilo ali. Separa, vai trabalhando para isso, porque às vezes não é fácil. Não é fácil você juntar dinheiro. Mas você precisa, irmãos, para dar tranquilidade dentro da sua casa, sabe? Para a sua família ficar ali, ó. Porque às vezes, irmãos, você está vivendo com a corda no pescoço aqui, e isso traz desespero, traz confusão dentro de casa. E você tem que trabalhar para que a sua casa seja um cantinho de tranquilidade. E isso vai trazer tranquilidade para a sua vida. Então separa, se essa é 2.000, então vai lá, ó, 6 meses, R$12.000 você precisa guardar em um localzinho onde seja rentável também, seguro, que você tenha liquidez diária. O que é isso? Você pode pegar a qualquer momento. Existem investimentos nisso aí que você pode estudar um pouquinho a respeito disso. E outra coisa que eu queria falar para você, para a gente encerrar, a respeito de investidores do reino. Diga assim: eu sou um investidor do reino de Deus. Aleluia. Sabe, dízimos e ofertas é uma questão de honra. É uma questão de honra e nunca foi questão de obrigação. Sabe? Deus nunca esteve interessado na sua oferta, mas na maneira que você entrega. Na maneira que você entrega. Sabe, se você olhar a história lá de Abel e Caim, né? Lá em Gênesis 4, no versículo 3, diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de uma produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta de Abel, e Abel também, não só sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Não é o fazer, mas como fazer. Mas como fazer. Sabe, Caim, creio eu, que ele deu do que sobrou, mas Abel não. Sabe aquela história da primeira fatia do bolo? Aquilo é um exemplo muito bacana de se dar. O que é que tem a ver a primeira fatia do bolo ser mais importante das restantes? Não tem nada a ver, mas ela está recheada de algo muito importante, de honra. Sabe, quando a gente dá a primeira fatia à pessoa, ela se sente honrada por isso. É assim que Deus se sente, irmãos. Não é a fatia, é a honra que importa para Deus. Amém? Em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Engraçado, né? A gente estava falando de servo e filho. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como estas a seu governador e veja se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês, mas porque ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta. Diz o Senhor dos Exércitos: quem dera um de vocês fechassem as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as suas ofertas. Deus está falando aqui, irmãos, de honra. O que Deus está falando aqui é: se vocês não conseguem me honrar da maneira que mereço, o que é que adianta ter o culto?
E a gente aqui pode abrir, não só para ofertas, dízimos. Não. Se você não vem para a igreja com esse intuito de honrar ao Senhor, porque Ele é teu Pai e Ele é teu Senhor, foi Ele que pagou o preço, lembra? Foi Ele que te salvou, que tirou do reino das trevas, que te trouxe para um reino maravilhoso, o reino do Filho do seu amor. Se você não consegue honrar como Ele merece, o que adianta ter o culto? Então precisamos, irmãos, nos conscientizar. Sabe, eu queria que você levantasse nesse momento. Queria chamar o grupo de louvor. Pode baixar as luzes, José, se puder. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Sabe, irmãos, existe uma passagem, que é a passagem da parábola dos talentos, que diz que o Senhor foi viajar e deixou algumas responsabilidades para alguns servos. Com um servo deixou 5 talentos, com o outro 2, com o outro 1. O primeiro servo ganhou 5, ele trabalhou, foi diligente e multiplicou aqueles 5. O segundo servo também foi diligente, trabalhou e multiplicou aqueles 2. Mas o último, ele foi paralisado. Ele foi paralisado pelo medo. E aí ele não conseguiu fazer aquilo que deveria ter feito. Sabe, eu não sei se você está aqui, se você está nessa situação, porque Deus, Ele te deu a capacidade. Deus, Ele já proveu tudo para a sua vida. E você pode estar pensando assim: Senhor, eu não consigo, eu não posso. Deixa eu te dizer, irmãos, você consegue. Você consegue. Deseje como Zaqueu desejou ver Jesus. Tenha o passo de fé. Ore ao Senhor para que o Senhor te dê ideias. Peça a Deus sabedoria para lidar com as situações dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Que você possa prosperar em todos os ambientes que você entrar. Deus te fez para ser bem sucedido em tudo que é de lugar que você entra, irmãos. Em tudo que você tocar, Deus te fez para você prosperar. Saia daqui refletindo sobre tudo isto. O que eu tenho feito com aquilo que tem chegado nas minhas mãos? O que é que eu tenho feito? Saiba administrar, ser um bom gestor. Invista no reino de Deus. Sabe, às vezes a gente vê, como teve aqui em um culto com os missionários de Alexandre e Jane, oportunidades de abençoar os missionários. Que você possa sentir desejo no seu coração de ser o primeiro nessa área, de você ver um projeto onde vai alcançar as vidas e você sentir desejo no coração, que isso possa arder dentro de você, irmãos. Porque foi para isso que Deus te fez. Você possa prosperar para poder fazer o reino de Deus prosperar. Fecha teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por os ensinamentos que você, através de sua palavra, nos deu. Eu declaro, Senhor, sobre a vida deste povo que aqui está nesse lugar, Pai, uma temporada diferente, um tempo diferente, Senhor, um tempo extraordinário chegando, Pai.
Não porque eu ministrei aqui, Senhor, mas porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra é verdadeira, e quando nós colocamos ela em prática, Senhor, as coisas acontecem. Que nós possamos, Senhor, ser diligentes em tudo o que fazemos. Que o Teu Espírito possa nos inspirar, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sabedoria divina. Te pedimos sabedoria para lidar com tudo o que fazemos no nosso dia a dia, Senhor. Ideias, inspirações, decisões tomadas debaixo da Tua direção. Eu declaro, Pai, o Teu povo prosperando de maneira extraordinária nesse lugar, Pai. Não para esbanjar, Senhor, mas para patrocinar o Teu reino. Porque todas estas coisas vão ficar aqui na terra, Pai. Mas precisamos, Senhor, alcançar esse mundo. E queremos ser os primeiros a poder, Senhor, bancar, patrocinar os Teus projetos. Obrigado, Pai, por todos os recursos que Você coloca nas nossas mãos, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nosso coração é grato, Senhor. Nós temos gratidão a Você, Pai, por tudo o que Você fez. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu espero ter contribuído para o seu crescimento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma semana transbordante. Vou ficar com isso aqui. Transbordante, cheio de ideias maravilhosas, que vai fazer não só você prosperar, mas todos ao seu redor prosperar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus.